Vamos dar início à nossa reflexão desta noite. Eu convido vocês, irmãos e irmãs, a encontrarem comigo. Inicialmente nós vamos encontrar duas passagens. Vamos abrir Eclesiastes, capítulo 5. Abra aí Salmos, depois você vai Provérbios, em seguida você já acha Eclesiastes. Salmos sempre fácil de achar, no centro da Bíblia, vizinho da direita Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, capítulo 5, versos 4 a 6. Eclesiastes 5. Amém? Amém. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de quem faz votos e não cumpra. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do voto que você deixou de cumprir? Ou para que ele destrua, o que você fez? Porque, o 7 também, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, cuidado ou tema a Deus. Então, claramente aqui é um texto bastante conhecido, de tradição bastante popular, é um texto sempre citado, A gente muitas vezes pensa, pastor, mas nós evangélicos, protestantes, não somos católicos, então a gente não tem essa tradição de fazer voto, Não é aquela promessa lá, que muitas vezes na tradição católica, a promessa vinculada a um tipo de sacrifício, algum tipo de ritual para você alcançar uma graça. Não, esse voto não é aquele. É o voto, por exemplo, de tocado no seu coração, pela palavra, pelo Espírito Santo, você decide caminhar com Deus, há um compromisso estabelecido, Então, cuidado com aquilo que nós prometemos a Deus, Não que Deus vai se vingar de nós, a gente vai falar bastante sobre isso daqui, mas é importante que a gente aprenda, e claro que eu não separei todas elas, mas são centenas de passagens bíblicas, portanto, não é aqui e ali que fala sobre voto e compromisso de cumprir palavra, mas são centenas de passagens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, portanto, é um tema graúdo da Escritura. Que lugar encontra, o nosso compromisso assumido diante de Deus? Que lugar isso ocupa na nossa espiritualidade? Um outro texto clássico, eu disse que eram dois textos, então, o primeiro foi Eclesiastes 5, 4 a 6, agora Êxodo 24, também 4 versículos, aqui no caso 4, do primeiro até o verso 4. Êxodo, capítulo 24, eu vou ler do verso 1, também fala sobre compromisso assumido diante da aliança firmada com Deus. Êxodo 24, verso 1 ao verso de número 4, diz assim: Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, o quê? Ó o voto aí, nós faremos. Então Moisés vai ao monte, ouve os termos da aliança, os mandamentos, os estatutos, os juízos. Portanto, pensando num contrato de aluguel, vamos pensar, O proprietário coloca ali, olha, o que eu não permito, ele coloca no contrato. Olha, eu não permito mudar aqui, coluna, não permito mudar, O telhado não permito mudar, o forro, mas eu permito mudar, A estrutura da cozinha,
a cor, se você quiser, né, mexer no quintal aqui, então os termos da aliança ele coloca lá. Então, ó, eu não permito isso, eu permito aquilo. Qual é o meu direito como dono da propriedade? Meu direito, vou receber R$1.000 de aluguel. Qual que é o seu direito? O seu direito é exclusividade, ninguém entra na sua casa, ela é sua. Qual que é o seu direito? Olha, você pode mexer aonde você quiser mexer, desde que não esteja vedado no contrato. Então, um contrato que envolve duas partes tem direitos e deveres. E você, assinando o contrato, você está assumindo ali um compromisso naquele contrato. Então, você tem direitos e tem deveres. Qual é o dever, entre aspas? Qual é o dever de Deus? Ainda que Deus não esteja obrigado a nada. O dever de Deus é de cumprir a sua palavra e Deus é fiel. Então Deus vai cumprir a sua palavra. Qual é a sua palavra? Eu vou te proteger. Onde você botar a planta do seu pé, eu estarei ali contigo. Ninguém te poderá resistir. Eu te sustentarei. Eu caminharei à sua frente. De dia como uma coluna, à noite, de dia como o sol, à noite como uma coluna de fogo. Então Deus coloca os termos e Ele é fiel, Ele vai cumprir. Então, entre aspas, o seu dever para não voltar atrás da sua palavra é cumprir a sua promessa de nos abençoar. Qual é o direito de Deus? Nós assumimos por voto com Deus. Qual é o direito de Deus? Um coração fiel e jamais desviar o quê? Para outros deuses ou para ídolos. Então esse é o beabá da fé judaica que vai ser incorporada no Novo Testamento também. Então, para isso, envolve o que a gente vai chamar de compromisso, a ideia de juramento, tá certo? Presbítero Marcos, vem aqui, irmão, para abençoar aqueles que estão em casa também, fazer uma oração para que a gente tenha aí a disposição do Espírito Santo sobre nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos deste. Sim, sim. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida do teu povo. E agora, Pai, que estamos em tua casa de oração, podendo, Senhor, aprender mais da tua santa e bendita palavra, Pai. Senhor, esteja, Senhor, usando o teu servo pastor na ministração da tua palavra. Sim, Senhor. Que ele possa ser um servo fiel a ti, que ele continue sendo, Senhor, uma ferramenta nas tuas mãos. Sim, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, abra, Senhor, a cada coração, a cada mente nesta noite. Aqueles que estão em suas casas acompanhando esse estudo, ó Pai, que o teu Santo Espírito dê o discernimento, Senhor, para entendermos o teu querer nesta noite para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que há de fazer nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Já que nós acabamos de ler Êxodo, então está vizinho aí, volte um pouquinho, só que no capítulo 20, eu quero destacar para vocês, então, lembrando, para aqueles que estão em casa, o nosso código doutrinário, Confissão de Fé de Westminster, todas as doutrinas presbiterianas que formam a base da nossa tradição estão compostas aqui. Nessa noite nós vamos falar sobre o tema dos juramentos legais e dos votos que nós, povo de Deus, assumimos diante de Deus, tá? Então, só para deixar aí destacado. No capítulo 20, eu quero que você acompanhe apenas um versículo. No capítulo 20, o verso de número 20. Êxodo 20, verso 20. Na verdade, eu vou ler do verso 18 para você compreender aí o contexto, tá? Então, olha só, no verso 18, Êxodo 20, a partir do 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, olha a expressão, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar a vocês e para que o seu temor
esteja diante de vocês, a fim de que não pequem, tá? Pastor, o que esse texto quer dizer? Eu vou simbolizar para vocês aqui. Então, por exemplo, a Vera, você dirige carro? Não? A Marlene não tem carteira, mas não dirige, né? Então vamos imaginar ali o presbítero Denilson. Então pegou o carro, estava com pressa, pegou a João 23, cheio de semáforo e também cheio de pardal. Só que ele estava com pressa, tinha que chegar, estava atrasado, né? E ali 60 por hora. De repente ele com pressa saiu atrasado, né? Resolveu andar a 90. Só que do começo ao fim do trajeto, ele só torcendo e com aquele, sabe aquele friozinho na barriga? Ai Senhor, ai meu Deus, se o pardal pegar eu vou tomar uma multa, né? Ou seja, vou figuradamente trabalhar a ideia do medo, do temor. Ou seja, por que a gente teme? A gente teme porque já conhece a consequência, a pena. Então você obedece. Então você, de alguma forma, você domina, presbítero Milton, né? Você, de alguma forma, você vai sublimar aquela vontade ou necessidade. Você tem uma necessidade, só que ela é proibida. A necessidade é não chegar atrasado, tá? Mas você não pode andar a 90, você tem que andar a 60. Se você andar a 60, você vai chegar atrasado. Você não quer chegar atrasado, você se submete ao medo. Ah, se eu tomar a multa vai ser ruim, ponto na carteira e dinheiro. Outro exemplo de medo, né? Muitos, na fúria, por alguma razão, você quer ali fazer justiça própria, né? Passou, imagina, passa, longe disso acontecer, viu, presbítero Marcos, brincando com o irmão. Parou o Corolla ali na frente, aí passa ali uma irmã de 25 anos, pega um prego e... Você imaginou? Né? E aí calhou de... Coincidentemente você está saindo e você pega o cara no flagra. Né? O Marco, não serve o Marco, porque o Marco é muito gente boa, muito coração branco. Tinha que ser não sei se o Marco César é bravo, né? Mas um cara desse tamanho... Pega o pescoço do cara ali, né, Milton? E já começa, ou seja, a raiva que você tá, você quer enforcar o cara, né? Só que aí vem o que? Opa, pera lá. Se você der vazão à sua vontade momentânea, você pode causar uma lesão corporal, você pode ser processado, inclusive preso. Então, a ideia do receio, a ideia do medo nos leva ao quê? A um juramento, Vera. A gente assume um compromisso, só que a gente assume um compromisso para que a nossa possibilidade de ser prejudicado seja administrada, né? Ou seja, então por que eu aceito a lei? Por que eu aceito a autoridade civil, autoridade, no caso do magistrado, autoridade militar, autoridade política? Eu aceito porque num código social, ali naquela autoridade, benefícios que eu vou usufruir. Tudo bem que, imagina, você não enforca o cara que riscou o seu carro, mas você pega testemunha e vai na justiça. Aí daqui uns 10 anos talvez você receba. Talvez. Hã? Olha lá, talvez você receba. Percebe? Então, o que esse texto, pastor, o senhor falou, e o que esse texto tem a ver com a ligação do tema? Olha só, verso 18: todo o povo presenciou o que? Os trovões, Milton, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando, e o povo observando. Ou seja, quando você vê naquele contexto a glória de Deus, aquilo é assustador e te convence de que a grandiosidade de Deus torna-se, Miriam, uma autoridade a ponto de você confiar nela a sua vida. Então, gente, presta atenção, o temor a Deus não é um temor fruto de uma violência. Então, quando você teme alguém que é forte, muito bravo, você teme porque você quer preservar a sua integridade física, então você recua, por medo da violência que aquela pessoa possa usar sobre você, mais franzino.
Então não é esse medo, quando a Bíblia fala de temer a Deus, não é esse medo que se aplica a Deus, porque Deus não é violento, tá? Esse temor é o sentido de que, olha, diante da glória de Deus, nós nos assustamos da grandiosidade de Deus, a ponto da gente confiar o que nós temos mais precioso que a nossa vida, confiar aos cuidados de Deus. Então esse é o temor a Deus. E diante desse temor a Deus, Leila, nós fazemos um voto a Deus. Não, Senhor, eu fui convencido da tua glória aqui presente, da revelação da tua palavra, do poder do teu Espírito Santo, eu fui convencido, né, no meu coração e na minha mente, a fazer um voto, ou seja, eu confio no Senhor, eu vou andar nos teus caminhos, né? Então, de modo bem simples, iniciando, porque a gente tem vários textos bíblicos que para seguir aqui a nossa metodologia desde janeiro, né? De modo bem simples, temer a Deus a ponto da gente fazer a Ele um voto, um juramento, é o sentido de que nós reconhecemos a grandeza de Deus, Marlene. Então nós aceitamos, nós fazemos um voto a Deus, né? Nós nos comprometemos a andar nos seus caminhos, porque Ele nos convenceu de que é poderoso, de que é grandioso, de que Ele tem condições de cuidar de nós. Mas eu sempre, assim, pesquisei e ouvi falar, né, assim, que esse temor que a gente tem é o respeito. Temor é o quê? Respeito. Ah, o respeito. Não deixa de ser um respeito, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala, você está desrespeitando uma autoridade. Quando a gente usa o conceito de desrespeitar uma autoridade, né? Ou é porque a gente não acredita que ela vai fazer cumprir, né, o que está prometido, para fazer. Então, por exemplo, usando o Danilo de novo, você passou ali 6 da manhã a 90 por hora e não chegou a cartinha na tua casa. E eu acho que não está funcionando. No dia seguinte, se você estiver atrasado, você vai fazer de novo, 90. Se daqui 3 meses a cartinha não chegou, você vai andar sempre a 90. Então, ou seja, eu perdi o respeito porque aquela autoridade que tinha dito que iria fazer cumprir a sua autoridade, não cumpriu, logo eu relaxei. Tá? Então é um respeito, e perfeita a sua colocação, Marlene, perfeito. Porque esse temor também é respeito, por quê? Por que nós respeitamos e tememos a Deus quando nós fizemos o compromisso? Porque se nós porventura saímos do caminho, Deus pode fazer cumprir a sua promessa, que é o que? Olha, se você não aceita andar de acordo com as regras que eu coloquei, eu vou me retirar e você caminha sozinho. Quantas vezes Deus fez isso na Escritura? Que Ele chamou de encurtar o braço, Leila. Deus recolhe o seu braço, Isaías 56, né? Deus recolhe o seu braço e diz, olha, caminha sozinho. Com essa desobediência, com essas condições que você está colocando, eu contigo não caminho. Eu sempre cito, porque é bastante didático, né? Eu sempre cito quando quando Abraão e Sara tomam a decisão de sair de Canaã e ir, ou lá debaixo dos carvalhais de Moré, né? Que futuramente seria Canaã, eles saem dali e vão em direção ao Egito. Porque na primeira dificuldade que tiveram, na terra que Deus falou, esta terra darei a ti e a tua descendência. Na primeira dificuldade que tiveram ali, vamos buscar a solução? Vamos. Aonde que eles viram solução? Humanamente falando, onde que eles viram solução? No Egito. Está com fome aqui, vamos buscar lá. Deus não tinha um propósito para eles no Egito. Para entrar no Egito, qual foi a senha? A mentira. Né? Ou seja, então, vocês vão sozinhos. No Egito eu não vou. Deus não proibiu, só que não foi. Se você precisa de mentir para entrar, não é um projeto de Deus, né? Então a ideia de que o temor é o respeito, por quê? Porque respeitando a autoridade, ela vai fazer cumprir os argumentos que foram prometidos. Então Deus vai cuidar de você, né? A partir do momento que hoje a vida, né, Milton, a gente já falou sobre esse tema outras vezes, a vida está sendo banalizada pela criminalidade, por quê? Porque os furos jurídicos que a lei recebeu por causa de jurisprudência, de gente com dinheiro e uma série de coisas, nós temos na igreja uma família sofrendo isso. Uma vida perdida com requinte de crueldade, a pessoa está simplesmente livre, solta.
Se tivesse matado desculpa a expressão, se tivesse tirado a vida de uma onça no Pantanal, talvez estivesse presa. Com certeza. Percebe? Né? Então, assim, esses recursos muitas vezes foram se avolumando, que as pessoas perderam o respeito pela vida, a vida humana, a ponto de ter banalizado. Por quê? Porque a autoridade que te fazia, o que te deveria fazer, temer, recuar, né? Perdeu a autoridade e as pessoas vão e fazem. Só para usar aqui, fazer um parêntese, tem um livro que a gente usa muito na teologia, mas o direito civil também usa, né? A obra de um filósofo francês, Michel Foucault, chamada Vigiar e Punir. Então ele trabalha ali durante vários séculos na Inglaterra a evolução da disciplina, né? E ele usa, num determinado momento no século XVII, século XVIII, como é que as penas eram executadas no Reino Unido. E ele conta uma assim que ele chama de método coercitivo da lei. O que é o método coercitivo da lei? O método coercitivo da lei, ele não pune, Marcos, apenas quem cometeu o crime, Laodiceia. Ele pune também, e aí é coercitivo, ele pune indiretamente toda a sociedade quando a autoridade executa a pena nos moldes em que ela executava. Eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, um crime contra a vida. Então, alguém estuprou, alguém matou, né? Então, foi condenado? Foi. Então, colocava uma mesa no centro, na praça pública, colocava uma mesa de madeira, amarrava aquela pessoa condenada em cima da mesa de madeira, aí colocava um cavalo de um lado, amarrava nas pernas daquela pessoa, né, no cavalo, do outro lado, outro cavalo, amarrava as mãos, os braços daquela pessoa. Então aí dava-se um tiro, ou espalhava ali, os cavalos saíam, a pessoa era esquartejada, em praça pública, todo mundo vendo. Então isso é chamado de quê? Um método coercitivo de você fazer cumprir a autoridade. Ou seja, que mensagem você passava para a sociedade? Todo mundo que tirar a vida de alguém terminará assim. Então o que vai acontecer? Ninguém matava. Tudo isso para voltar na sua questão. Ou seja, a partir do momento que eu percebo que a autoridade não faz valer o seu poder, a tendência é o quê? Relaxar. O que isso tem a ver, pastor, com o reino de Deus? Tem a ver com o reino de Deus, é que Deus é um Deus zeloso. Há uma linguagem que eu gosto mais, ainda que possa parecer inadequada, mas não é. Que Deus é ciumento. Que a gente fala, mas ciúme é coisa de ser humano. Não, é uma linguagem figurada. Então o ciúme é o quê? O ciúme é o quê? Você vai preservar, não divido. Né? Dá para dividir, Leila? O patrão? Não, né? Percebe? Então ciúme é, não, eu não divido. Zeloso, você pode ser zelosa, né? E no entanto não tem problema com divisão. Então não serve. Então Deus zeloso é uma tradução que eu não gosto. Ciumento é melhor. Por quê? Olha, eu não aceito dividir a minha glória com os deuses que vocês querem, os deuses cananeus, babilônicos, egípcios. Não. Até porque quem tirou vocês do Egito? Quem prometeu e cumpriu? Quem é soberano? Deus dos deuses, Senhor dos senhores, eu. Então tá bom, quais são os termos da lei? Olha, obediência, fidelidade. Ah, mas Deus é generoso. Deus é generoso. A ponto de, por exemplo, Vera, os 600 mil que morreram no deserto, demorou 40 anos para aquela geração acabar. Os 600 mil que morreram no deserto, a Bíblia não fala que eles foram para o inferno, né? Então vamos dizer, pela promessa de Israel, foi para a glória? Vamos crer que sim. A alma deles preservada será ressuscitada no último dia? Sim, mas aquela bênção material eles não conquistaram, portanto a autoridade se fez valer. Essa geração morrerá no deserto, vocês não herdarão a terra da promessa. Um Deus zeloso dá a sua palavra e cumpre, tá? Nesse sentido, irmãos, a gente traz para a realidade, para o nosso tempo presente, e mostra
quanto nós estamos sofrendo na atualidade, né? E não é só no Brasil não, é no mundo, né? Eu estou com 50 anos, eu não tinha visto ainda uma crise global como nós estamos vivendo como agora, né? Por exemplo, todos os termos internacionais que já há décadas foram assinados e que vinham sendo cumpridos, de repente, com todo respeito, um maluco resolve invadir a Europa. Fazia 70 anos que isso não acontecia, né? Testando o quê? Testando a autoridade global. Eu anexei a Crimeia, vocês estão sabendo o que eu estou falando, né? O Putin. Eu anexei a Crimeia em 14 dias. Acho que não vai ser um problema não, invadir a Ucrânia, né? Tá aí. E todos nós estamos sofrendo as consequências. E não sabemos onde vai terminar. Estão falando em Terceira Guerra Mundial. Louco ele é, né? Então nós estamos vivendo o quê? Uma crise aguda de autoridade e ao mesmo tempo de cumprimento de palavra. Na igreja não é diferente. E muitas vezes, Marlene, voltando ainda na sua questão, porque os próprios personagens que representam a autoridade não têm dado testemunho para preservar a sua autoridade. Pastores, líderes, à medida que vão e agem, né, que quebram a sua palavra, que dão mau testemunho, vai enfraquecendo também aqueles que deveriam, não obediência, mas respeito, né, usar a expressão, o respeito para com aquela autoridade. Então, cada vez que a gente vai esfaqueando, né, usando a linguagem figurada do queijo suíço, toda vez que a gente vai esfaqueando, né, a nossa palavra dada, o nosso compromisso dado, a gente vai sofrendo então crises agudas, né, de respeito pelos laços, né, respeitos pelos compromissos que foram traçados entre duas pessoas ou mesmo numa sociedade. Vamos abrir o texto de Romanos para a gente falar ainda na autoridade, né, aonde nasce essa questão, esse tema do juramento. Aliás, estamos perto de Êxodo. Antes de ir para Romanos, abra lá comigo. Quem encontrar, por favor, pode ler. É um texto bastante conhecido, até decorado. Gênesis 2, 15 a 17. A ideia de que o medo não estava presente ainda, porque não se conhecia a pena, tá? Então abra. Sabe aquela criança que está, quem não, né? Aquela criança, né? Ou com a avó, a Heleninha com a avó, ou mesmo com o pai, né? Aquela criança que não tem ainda, por isso que é criança, né? Não tem ainda a noção completa do perigo que está correndo, né? E ela vai te testando. A Carol já fez isso? Sabe quando a criança vai testando, até onde ela pode ir, né? Ela vai testando. Por quê? Porque ela não conhece qual é o grau último que essa mãe que ama tanto pode chegar ou pode suportar, né? O ser humano é assim. Então o texto que alguém vai ler, Gênesis 2, 15 a 17, né? Foi feito aí um anúncio de uma pena caso algo acontecesse. Só que aquela pena não se tinha ainda experimentado. Será que Deus vai mesmo cumprir o que ele está falando? Essa fruta é tão boa, né? É o que Eva vai falar no Gênesis 3, é o que Eva olhou para a fruta, poxa, mas essa é uma fruta agradável. Será mesmo que Deus vai cumprir isso? Nos expulsar daqui? A gente vai morrer e afinal de contas a gente nunca morreu? Será que morrer é algo ruim? Percebe? Então, quando não se conhece a autoridade e não se experimenta a pena, a gente não cumpre a autoridade, não respeita, não teme, porque a gente coloca em dúvida, né? Então, na linguagem bíblica, só quando a gente sentir a ausência de Deus e o que ela significa na nossa vida, a gente recua. Opa, pera lá. Lembra o filho pródigo? Quem não lembra? Né? Quando ele chega no caos, ele nem reconhece ainda, em primeiro lugar, que pecou contra o pai. Lá, no caos, por conta própria, pequei contra Deus e contra meu pai. Ou seja, a pena está pesada demais. Não,
mensagem que nós pregamos domingo, eu não abro mão de andar na presença de Deus. Não, mas por que você não abre mão? Depois que você andou fora dos trilhos, colheu a consequência, foi, não, é muito ruim, Denilson, descumprir o compromisso. É muito ruim a gente desvalorizar a palavra dada, é muito ruim. Não, eu quero voltar para lá. Pode ler Gênesis 2, 15 a 17. Quem achou? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto. Então, assim, não sabia o que era morrer. Será mesmo que Deus, que é tão generoso, nos formou, nos colocou aqui para cuidar de tudo? Será mesmo que Deus é o Pai, né? Sendo testado pelo Filho. Será mesmo que Deus vai fazer isso, né? Então nós só vamos respeitar a autoridade quando a gente conhecer o seu poder, quando a gente conhecer, a gente experimentar a ausência dela na nossa vida. Nós, por exemplo, isso é uma suspeita pessoal, né? Na leitura que eu faço da história humana, nós vamos voltar a um período que a gente já teve num passado distante, porque na minha opinião, nós chegamos no caos social. Ninguém respeita mais ninguém. Quando eu cheguei em São Paulo 20 anos atrás, né, me falaram, né, do histórico no metrô. E aí falava que lá o metrô foi criado em 1970, então 50 anos. Então havia toda aquela elegância, os homens ainda de chapéu, gentis, né? Aquela coisa que ainda era meio que romântica ainda, abria a porta para a mulher sair, então aquela coisa, né? Aí fala, não, mas tinha menos gente. Aí, enfim, depois de um tempo, coloca ali, olha, preferencial para a mulher, né? Depois voltou-se uma lei, coloca lá, lei número tal, né? Agora tem lá o disque de denúncia. Você percebe que vai degradando, até chegar no caos. Ou seja, eu sempre recordo de um episódio que aconteceu, infelizmente, na nossa faculdade, no nosso seminário, né? Você entra lá na biblioteca, onde tem a internet, tem os computadores para as pessoas, os alunos pesquisarem. E eu estou falando aqui para a gente lavar a roupa suja, porque infelizmente isso aconteceu. Talvez até aconteça ainda, né? E aí lá no espaço do seminário, futuros pastores e pastoras precisam de colocar lá um aviso, olha, por favor, é terminantemente proibido entrar em sites, né, pornográficos. Acredita nisso? Aí eu cheguei um dia comentando com um colega, assim, olha, a minha opinião, nós chegamos na falência, porque num lugar como esse, você precisar colocar um bilhete desse para todo mundo ver, nós chegamos no fundo do poço, né? Então aquela ideia de que a palavra dada, né, ela não é mais cumprida, por quê? Porque a figura da autoridade foi totalmente depedrada em todas as relações. Eu falo, isso é para falar o contexto social. Na minha casa, se eu fosse deitar sem tomar benção da minha mãe, ela bifa na cara, desculpa a expressão, ainda mais quem está acompanhando em casa. Você está pensando o quê, molequinho? Falava assim, volta aqui, benção pai. Tinha que tomar benção até para meu padrasto, nem meu pai era, mas tinha que tomar benção para ele. Acordava lá, benção pai, benção mãe. Chegava um adulto, podia não valer nada em termos de testemunho. Chegou um adulto em casa, tinha que tomar benção. Então, assim, algumas coisas também que eram radicais, mas hoje radical demais. Hoje é pai, ou você pai, você foi, não tem esse negócio de senhor, mas acabou. Né? Conheci uma avó que amava quando a netinha chegava e chamava o nome dela. Chamava avó não. Ô fulano, ela achava o máximo. Sabe?
Então, os pequenos detalhes em que nós fomos depedrando essa figura da autoridade, porque o respeito, o temor, não, mas não vai, essa lei não vai ser cumprida não. Bom, então nós estamos sofrendo as consequências como comunidade e como crentes, né, de um Deus que hoje está escondido atrás da religião. Nós cumprimos religião, né, comunidades religiosas, mas muitas vezes padecendo da ausência de Deus. Lembrando aqui um teólogo suíço, Karl Barth, dizia, né, que a pior frustração na vida de um pastor é quando ele percebe, depois de muito tempo, que Deus desapareceu do ministério dele. Mas como assim? Sim, pastor aprende a fazer. Pastor aprende a pastorear. E se ele aprende, ele pode fazer isso por quê? Por profissão. Pode passar, ironicamente, pode passar 10 anos e ele não percebeu que Deus já não está mais naquele ministério. Ainda que ele esteja cuidando religiosamente do quê? Igreja, pregando, fazendo tudo, percebe? Então, Karl Barth dizia, né, que a pior frustração no ministério pastoral é quando depois de muitos anos você descobre que Deus já não está mais com você há muito tempo. Ou seja, você pratica a religião, mas, ou seja, um Deus, então aí Deus vai te punir. O que é maldição? Já falei tantas vezes aqui, maldição não é, Deus não vai te punir, não, ele simplesmente não vai andar com você, ele se retira, vai por conta própria, porque naquela linguagem medieval a gente achava que Deus aqui ia jogar flecha na gente, né, e tornar a nossa vida um caos, não, maldição é o contrário de bênção, bênção é mão estendida e proteção do Senhor. Lembra quando o Balaão foi lá para amaldiçoar o povo, né? E Deus fala com ele à noite, não, esse povo você não vai amaldiçoar não, esse povo é meu, já é um povo abençoado, nele você não põe a mão. 1 Pedro 2,9, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, né? Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, né? Então Deus não perde a autoridade sobre nós, mas ele pode se retirar, né? E quando ele se retira? Quando a gente não o teme mais. E aqui não o temer, não é ter medo de Deus no sentido de que ele pode nos causar muitos danos, não. Nós tememos a Deus por reconhecer a sua glória, e nós tememos a Deus a título de respeito, por quê? Porque nós não queremos perder a sua companhia na nossa vida, amém? Isso é lindo, isso é maravilhoso, gente. Abra comigo também Hebreus 10, verso 31. Quem encontrou, do mesmo modo, pode ler. Está na mesma direção do que estamos falando aqui sobre, né, dos nossos juramentos. Porque nós juramos, né, diante dos nossos votos, respeitar aquela autoridade, né, andar de acordo com as regras impostas por aquela autoridade. Tá? Então, pensando na lei civil, por medo da punição, por medo da pena. Pensando em Deus, né, reconhecimento, Roberto, da sua glória. E porque nós não queremos mais, até porque nós já experimentamos no passado o que é uma vida sem Deus, nós não queremos mais ter que administrar as consequências de uma vida sem Deus. Por isso que os presbiterianos são mais light assim, né? Eu tenho um primo que é eu não vou falar o nome aqui, porque pode ser deselegante, mas de uma igreja que é bastante radical nas doutrinas, de usos de costumes, e inclusive na igreja dele, tem lá a carteirinha do membro. Naquela carteirinha do membro, tem lá a classificação dele, né, os dados pessoais, e no verso da carteirinha, tem lá a sequência de coisas ou de pecados que não devem, em hipótese alguma, ser cometidos, né? Então está ali, então é bastante rigoroso. E dentre esses pecados existem coisas que para a gente nem pecado mas a gente respeita, né? Então aquela questão do rigor, né? Porque se você descumprir aquilo, né, a autoridade da igreja vai dizer, olha, você vai ter vários problemas, né? Então, na nossa experiência de fé com Deus, nós já sabemos o que é uma vida sem Deus. E por saber o que é uma vida sem Deus, nós tememos a Deus, nós respeitamos a Deus e nós cumprimos a nossa palavra com Deus, os votos que nós fazemos, porque, Leila, nós não queremos mais uma vida sem Deus. Nós já sabemos o que é uma vida sem Deus.
Adão e Eva precisavam saber o que é uma vida fora do jardim. Eles precisavam saber, presbítero Marcos, que é uma vida agora submetida à morte, ao risco da morte. Depois que descobriram, não, nós não queremos mais. Então nós respeitamos a autoridade de Deus, nós respeitamos mutatis mutandis, ou seja, do mesmo jeito que se aplica na experiência religiosa, deveria se aplicar na experiência civil. Ou seja, cometeu o crime, o Estado vem e rigor, né? Rigor. Vocês já ouviram nos Estados Unidos, não que seja a minha referência, né? Mas nesse ponto eu acho interessante. Por exemplo, dirigir embriagado. Várias vezes, geralmente é de artistas de Hollywood e jogadores de basquete. São os casos mais comuns, né? Eu lembro uma vez que Shaquille O'Neal foi um dos grandes do basquete moderno, recente. O cara foi pego no bafômetro, cana! Era uma estrela mundial, multimilionário, que basquete, o cara quando é craque ganha caminhãozada de dinheiro. Foi preso, foi em cana, sem fiança. Aí depois vai abrir o processo e o cara vai responder. No Brasil depende de quanto está a sua conta bancária e qual é o seu sobrenome. Percebe? Então não se respeita aquela lei, por quê? Porque dependendo das condições ela não será cumprida. Portanto, a autoridade passa a ser o quê? Desrespeitada, porque você não teme mais, né? Aquela pena não será cumprida, né? No caso de Deus, a Escritura já está do começo ao fim mostrando que Deus vai se retirar dos nossos empreendimentos. Lembra quando nós meditamos sobre Jacó, né? Ele falou assim, na primeira noite fora de casa, falou assim, olha, eu preciso da tua presença, Senhor. Quando ele vai perceber que a presença de Deus é maravilhosa, ele, não, eu sei o que era uma vida sem Deus. Trama familiar, problema, risco de morte, meu irmão está querendo me matar, não quero mais para mim. Eu quero a presença de Deus. Então você respeita, você se prostra diante daquela autoridade, reconhecendo o quê? O que ela representa para você. E aí naquela cultura ainda bastante incipiente do Reino Unido, é que a lei é feita para o seu bem, não para te oprimir, né? Hebreus 10, 31, quem lê? Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então aquela ideia de que ia ser, né? E aí, de novo, gente, não é para ter medo, né? O Deus vivo, tá vendo, ele sabe, os olhos de Deus estão sobre todos, né? Mateus 7 fala, nada ficará oculto, ou Lucas 12, né? Nada ficará oculto aos olhos de Deus. Então ele fala, horrível coisa é, nada passará em branco, nada passará despercebido, né? Então horrível, não há chance alguma da gente destemer, desrespeitar a glória de Deus e achar que não haverá consequência. Qual consequência será essa, né? Deus não vai nos mandar para o inferno, a gente vai sozinho. Ele só vai se retirar, né? Os nossos problemas serão, né? Nós somos os nossos próprios sabotadores. Deus não precisa nos sabotar, não. Ele simplesmente caminha sozinho. Eu não preciso de ninguém para fazer o mal para mim. Não, e existe também um aditivo na lei interessante, né? Diz que ninguém é obrigado a forjar provas contra si mesmo, né? Diz que é um dispositivo da lei. Você está me acusando, então você que tem que provar. Prova. Agora, o cara pode ser digno. O cara pode ser digno e reconhecer, não, eu não preciso que ninguém traga prova, eu estou confessando aqui, eu fiz, né? Eu me lembro uma vez, faz pouco tempo, aquele jogador Rodrigo Caio, não sei se vocês sabem, ele foi jogador de São Paulo, não, mas na ocasião ele estava no São Paulo, e o caldo dele começou a azedar lá, porque ele foi elegante numa situação onde o juiz marcou a falta, acho que por mão, alguma coisa, não marcou a falta,
o adversário viu que foi, né? E o juiz não tinha percebido. O Rodrigo Caio simplesmente para o lance e fala: não, eu pus a mão na bola. O time dele quis enforcar ele, incluindo a torcida, que passou a persegui-lo porque ele foi honesto. Olha que situação nós chegamos. Ele foi honesto no lance. Ele foi punido por ser honesto. Pasmem, mas é a tal da cultura do jeitinho, o tal do cai-cai, né? Quantos? Quem não? Qual jogador que não finge ter sido derrubado na área para levar a vantagem do pênalti, né? Percebe? E nós muitas vezes assistindo futebol gostamos, né? Ainda mais quando o juiz marca, né? Se for a favor do Palmeiras, então, né? aí tá tudo certo, né? Romanos 13, gente, Romanos 13, vamos indo para o final da nossa reflexão. Romanos 13, falando de autoridade, um texto bastante conhecido. O apóstolo, outra ocasião nós citamos esse texto aqui e também comentamos, mas estamos falando sobre autoridade, né? Palavra que deve ser cumprida, respeitada. Voltamos aqui a esse clássico escrito por Paulo, Romanos 13, do verso 1 até o 7. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste a o quê? Ordenação. Deus quer que exista isso. Por quê? Porque vai haver ordem numa sociedade, num grupo. Então Deus permite isso, tá? Assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Portanto, olha, cuidado com a sua atitude, porque você vai sofrer o preço daquele ato contra a autoridade, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Só abrindo um parênteses aqui, passar ali na João 23 a 60 por hora, você não precisa ter medo nenhum. É 60 ou 50? 60. Não, pastor, é 50, então pode ter medo sim, porque se é 50, você passar 60, pode ter medo. Ou seja, não precisa ter medo, porque você está correto, você está andando dentro daquilo que é o seu direito. Então, quando é que você vai temer a autoridade? Quando você está andando na ilegalidade, e ela vai estar ali exatamente para te punir, percebe? Então Deus quer isso, porque Ele quer paz na terra, Ele quer paz na cidade, né? Quando o Moisés estava louco cuidando de 600 mil pessoas, chega o sogro dele e fala que, pera lá, você vai pirar mesmo, você não dá conta. Tem gente aqui, então chama íntegro, gente séria, gente honesta, gente de bem e cheia do Espírito de Deus. Chama, separa por 1.150. Eu falo que ali nasceu o juizado de pequenas causas, né? Imagina, o cara está ouvindo som alto aqui, meia-noite, se bem que lá no terreno de vocês é tudo família, né? Não sei se tem esse BO também, né? Mas enfim, tem um lá e meia-noite, falou, quero dormir, vou acordar, que horas? 5h20 da manhã para ir para o trabalho, e o cara meia-noite, 1h da manhã, tem tuque. Aí o que você faz? Não, você liga aqui, a lei do psil, às vezes resolve, não resolve, dependendo do bairro, né, Roberto? Dependendo do bairro, não vou ligar para a polícia não, porque se a polícia chegar aqui, o traficante vai querer saber quem foi que ligou. Aí já é outra lei, já é outra autoridade. Então você percebe a ideia que Paulo está colocando, que olha, a autoridade foi instituída, permitida por Deus, para que haja o quê? Respeito à vida, para que não haja crime, para que haja paz. Então Deus permite isso, tá? Paulo está indo nesse entendimento. Verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Então faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz o quê? A espada tira a vida. Em outro tempo, cadeira elétrica.
Em outro tempo, e aí nisso o Bolsonaro foi bastante cirúrgico quando ele fez esse tipo de comentário e deu bastante ibope. Ó, a cadeia, mas cadeia, quem está lá? Tem santo lá dentro? Tem honesto lá dentro? Bom, tá lá, tá pagando o preço. Ah, tudo bem, direitos humanos, ó, não podia ser daquele jeito. Tá, mas se você tivesse cumprido a lei, bom cidadão, você não teria ido para lá. Então, não é o melhor lugar. Direitos humanos lutam, tá horrível ali, condição insalubre, numa cela que é para 30, tem 300. Foi, mas se você não tivesse cometido o crime, você não estaria lá. Então, percebe? Tudo bem. Vai ter um monte de gente que vai, tá errado isso. Não, tá errado, mas a discussão anterior a essa é, se você estivesse andando na lei, você não estaria lá. Então tem uma série de circunstâncias, né? Ele pega uma brecha na lei, vai lá e faz propaganda ali do seu projeto de governo, seu projeto político. Então o que Paulo está colocando aqui é o seguinte, olha, ninguém tem que ter medo da autoridade se você está entendendo que há uma relação do que? De reciprocidade. Reciprocidade. Deus é fiel. Quer ser abençoado, né? Quer viver da comunhão do Pai? Então, ó, Deus é ciumento, Deus é zeloso, Deus não divide a sua glória com ninguém, andando no caminho, né? Anda no caminho, e andando no caminho, você vai ter ali, né, o cuidado de Deus. E quando acontecer algo que vai te surpreender, né, te deixar triste, até na tristeza você vai perceber a mão de Deus. Então, ou seja, o cuidado de Deus sempre presente. Vamos terminar. Portanto, verso 5. É necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, não, estou convencido de que a autoridade tem um papel fundamental numa sociedade organizada. Estou convencido disso. Então não é só por medo da consciência, por medo da punição. Não, ela tem ali, ela tem um papel importante, ela tem que ser respeitada. Verso 6. É por isso também que vocês pagam impostos. Aí já é outros 500, né? Ou seja, em tese deveria, uma carga tão alta, né? Só brincando aqui, mas falando sério, né? A lei que foi aprovada recentemente no Congresso, obrigando os estados a baixar ou colocar o teto máximo de 18% do ICMS. Falei, gente, é impressionante. Tinha estado cobrando 36% só da gasolina ou só do combustível. Baixou para 18%, né? E aí vamos dizer, daqui 6 meses ninguém mais fala nisso. E não vai quebrar não. Vai continuar do mesmo jeito. Ou seja, estavam gananciosos no bolso da gente e sufocando a gente, e o Estado não vai quebrar. Ele vai tirar daqui e dali, ele vai espalhar tudo mais, tal. Você vai diminuir o orçamento dele e vai continuar do mesmo jeito, né? Só que vai aliviar o que? O nosso bolso. Percebe? Então a ideia do imposto aqui, olha, para que existe essa relação? Você paga o imposto para que o Estado te devolva o quê? A segurança que você precisa, a habitação que você precisa, a educação que você precisa. Então, em tese, né, o bom é que nós respeitamos por fé e temor a Deus. Respeitamos a Deus porque Deus promete e cumpre. O Estado promete, cobra caro e não cumpre. Aí, para a gente terminar, né? Aí é que vem a nossa briga com o Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, é o conjunto de governo, né? Município, Estado e União. Por quê? Porque nós pagamos muito caro para ter uma qualidade de vida europeia e temos uma qualidade de Venezuela, né? E aí, pode piorar. Né? E pode piorar. Na verdade, né, a nossa tendência é sempre, de repente, melhora um pouquinho, né? Por exemplo, agora estou feliz de estar morando em São Paulo, porque alguns estados aí, mesmo depois de ter baixado para 18%, a gasolina está R$ 7,50, R$ 8. Eu achei um posto lá perto de casa, que eu já abasteci várias vezes, R$ 5,87. Eu comecei a ficar mais aliviado. Ufa! Álcool, o etanol a 3,89. Falei, rapaz, comecei a colocar o nariz de fora já, Marcos. O nariz começou a sair para fora agora, sabe? Ou seja, gente, dá para viver assim.
estavam levando muito de nós, né? Então essa ideia de que a diferença do Estado, né? Quando nós pensamos na autoridade do Estado e a autoridade divina, Deus nos convenceu de que vale a pena andar nos seus caminhos, porque, vou brincar, tá? Deus promete e entrega. Ele promete e entrega. Quem promete e não entrega é a gente, concorda? Quem promete e não entrega é o Estado, mas Deus não. Então vale a pena a gente respeitar, a gente temer, a gente andar, né, sob, né, a mão do Senhor, porque Ele é fiel e Ele estará sempre conosco, tá? Última passagem, prometo, tem 3 minutinhos ainda. Vamos abrir lá, 2 passagens em conjunto sobre o mesmo tema e sobre o mesmo personagem. 1 Reis, e eu termino aqui. 1 Reis 8. Assim, gente, é uma das passagens que eu gosto bastante, porque ela é bastante rica de detalhes, né? E nos orienta tanto, porque assim, para que eu, como, né, formado em história também, a gente fica pensando, qual que é a primeira função da história, né? A primeira função da história é, quando você estuda, você vê os acontecimentos, alguns te agradam e outros não. Os que te agradam te inspiram a repeti-los. Os que não te agradam dizem assim para você, olha, eu nunca quero isso para mim. A Bíblia é a mesma coisa, gente. A gente lê a palavra, né? Deus falando conosco, assim, olha, se você for pelo Nordeste, você vai conhecer tal e tal cidade. Se você for para o Sul, você vai conhecer tal e tal cidade. Né? Então, Deus coloca essa condição para nós. A Escritura, ela mostra isso. Os que foram para o Nordeste, seu João, construíram o quê? Construíram uma história e você fala, gente, mas que sofrimento, não quero, vou para o Sul. Os que foram para o Sul, né? Claro, é uma metáfora que eu estou usando. A Bíblia Sagrada, ela mostra isso. O rei que a gente vai ver agora, rapidinho, mostra isso. Quando você lê a história de Salomão, que começou bem e terminou muito mal, você fala, opa, não quero imitar Salomão. Quando você vai ver Ezequias, personagem da nossa mensagem de domingo, fala, opa, gente, que homem maravilhoso, tal. Ó, vou caminhar com ele até aqui, mas ali para frente eu acho que ele começou, não. Então, percebe? A história é isso. Quando você olha para trás, você inspira e você aprende. Inspira, isso é bom para mim, eu quero seguir, né? Você aprende, poxa, não quero aquilo para mim. Aí você desvia, tá? 1 Reis 8, 22. Milton, por favor, pode ler aí, querido, 22 a 26, 1 Reis 8, 22 a 26. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus, nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Obrigado. Gente, eu fico tentando imaginar essa cena. Sabe, Leila? Quando você está num monte, no alto, ele ergue as mãos para o céu, o coração cheio de Deus, né? A oração linda, quando ele lembra da história do seu pai, que Deus foi generoso com ele, tudo que Deus falou com Davi, Deus cumpriu, ele com o coração ali, pegando fogo, cheio de Deus, Denilson, ele pega e fala, ó Senhor, a mesma experiência maravilhosa que o Senhor teve, né, que meu pai Davi teve contigo, eu também quero viver, tu que prometeste e cumpriste
sobre Davi, né? Eu também quero a mesma experiência. Deus diz para ele: tá bom, você pode ter, os termos são os mesmos. E ele fala: tá ótimo, eu quero. Então ele começa bem. Então ele olha para trás, ele vê que exemplo. Exemplo do seu pai, exemplo da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, das conquistas que Deus permitiu que seu pai tivesse. Então ele tem um exemplo, vê uma história e fala: eu quero o mesmo. Deus diz para ele: ó, mas os termos para você conseguir são os mesmos. Beleza, como é que termina? 11, abra lá, 11, 9 a 13, lá, ó, leia aí por favor. 1 Reis 9, está desligado? Não, pode ligar, 1 Reis 11, 9 a 13. 1 Reis 11, 9 a 13. Só pelo título você já vê. Pode ler. 9 a 13. A ira de Deus contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Palavra dura, não? Quando você compara como ele começa e como termina, aí você fala: e por que terminou assim? Olha, ele disse aqui, principalmente no verso 9 e no verso 10. O Senhor ficou indignado contra Salomão por ter o quê? Desviado, ou seja, descumpriu. Você não cumpriu a palavra, né? Deus de Israel, né, lhe havia aparecido 2 vezes, ordenado que não seguisse outros deuses. O que ele fez? Deus é ciumento. Não divido. Ou você está comigo ou você está com os deuses, né? Tá bom. Deus sai do ministério de Salomão. O que vai acontecer? Só tragédia, né? Aí lá no final Deus fala assim: olha, até por é humilhante, né? Até por amor ao seu pai, não a você. Por amor ao seu pai, eu ainda vou deixar você viver por um tempo. Aí quando você morrer, aí é só você ler as histórias que vai acontecer. Meu Deus do céu, depois que Salomão morre, aí é guerra pelo poder, vai dividir o reino no meio, morte, um filho matando o pai, o irmão matando o irmão. Aí é Brasília mesmo, que eles chamam de máquina de moer reputação. Já ouviu essa expressão, né? Brasília é máquina de moer reputação, né? Chega um crente lá, um honesto, não vai fazer nada. Para fazer, a primeira coisa que precisa fazer é: Deus, fica aí fora, ou fica lá em São Paulo, Senhor, né? Fica lá em Mauá, 1º IP de Mauá, não vem para cá não, porque aqui o bicho é feio. É máquina de moer reputação, né? Então por isso que eu falo, o crente não entra na política profissional, não entra, porque não combina. Nesse país não combina. É difícil. Eu me lembro quando o reverendo Abival se candidatou, e aí muitos que o aconselharam assim: reverendo, não faça isso, porque uma pessoa como o senhor, não vou nem descrever, não precisa mais descrever quem foi Abival. O que o senhor vai fazer em Brasília se eleito? Não se aprova nada sem, né? O senhor vai fazer isso? Não, então o senhor não vai aprovar nada. Vai fazer o que lá? Percebe, né? Então, infelizmente, foi assim que termina o ministério de Salomão, né? Porque a bancada evangélica é uma das mais decepcionantes. O poder corrompe, né? Eu acho assim, o salário, as garantias, as benesses, a bancada evangélica muitas vezes, né, assim,
tem que deixar o ministério, né? Por quê? Você está o tempo todo trabalhando em Brasília, está distante, é federal, ou seja, imagina, um pastor que está no Paraná, né, foi eleito deputado federal, ele tem que mudar para Brasília, então como é que ele vai? Então aí você se afasta do ministério, você se afasta aí, gente, é o que nós estamos falando aqui, né? Uma carreira como Salomão, né? Como Abraão e Sara, né? Foram para o Egito. Eu respeito quem vai, né? Mas eu acho muito difícil se manter íntegro sendo, no caso, pastor, quem quer que seja, né? Sendo pastor, é muito difícil. Ou não aprova nada, né? E aí eu acho que não vale a pena, né? Como dizem aquele deputado lá, o Tiririca, né? E é literalmente um palhaço, né? Profissionalmente falando, né? Diz que aprovou, não sei, que já várias vezes ele ganhou aquele prêmio lá de um dos mais honestos, não tem nada contra ele. Tem outros também, mas estou pegando aquele que é um personagem conhecido, né? Você está 12 anos como deputado. Quanto custou esse deputado para os nossos bolsos, né? Para aprovar o quê? 8 projetos? Né? Então percebe, por quê? Porque é honesto. E se não fosse? Aí já estava, né? Então assim, infelizmente, a gente teve um pastor da nossa denominação, Vaz de Lima, vocês conhecem, né? Ficou 30 e tantos anos aí na política, mas ele se afastou do ministério, nunca pastoreou uma igreja enquanto deputado. Não estou dizendo que ele caiu, né? Terminou o mandato, terminou a carreira política dele, nunca, pelo menos nunca fiquei sabendo de nada que desabonasse a autoridade pastoral dele, né? Nunca vi falar que foi condenado a qualquer coisa, né? Mas assim, custou o quê? Custou ele se afastar mesmo do ministério, né? Para cuidar da vida política. Eu acho que não é para crente, não. Não é para crente, não, né? Mas enfim, o assunto não era esse. Vamos terminar orando, agradecendo a Deus, a vocês que nos acompanharam de casa, nós que estamos aqui. Semana que vem a gente vai continuar um pouco, né, nesse assunto, só que migrando mais para a nossa confissão, que trabalha o tema, né, das autoridades, no caso dos juízes mesmo, dos magistrados civis. Eu acho interessante a gente refletir sobre isso também. Damos-te graças, Deus, por esse tempo que passamos na tua presença. Obrigado por tua bendita mão estendida sobre nós, nos abençoando, abrindo o caminho, Senhor, nos ajudando a perseverar na fé. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos nesse país de poder meditar na tua palavra, Senhor, com liberdade, com credibilidade, ó Deus, espiritual, doutrinária. Obrigado, ó Pai, porque de fato a tua palavra é sempre luz para o nosso caminho. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça e do teu santo cuidado. Que possamos, ó Pai, a cada dia estar a seu serviço, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Um abraço a vocês de casa.